meu nome é Belinda Simões, trabalhei minha vida toda na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e agradeço ao convite para falar de acesso ao transplante de medula óssea em doenças falciformes no Brasil. Eu não possuo nenhum conflito de interesse para essa apresentação e eu gostaria de apresentar, é uma visão muito pessoal minha, né, como é que a gente poderia pensar o acesso do TMO no Brasil, e eu fiz aqui os tópicos que eu vou discutir um pouco com vocês. É claro que eu não vou me delongar no assunto de epidemiologia, acho que é um assunto que todos vocês conhecem muito bem e de perto, né, que vocês têm um ambulatório grande de doenças falciformes, mas sem dúvida é um problema de doença de saúde pública no Brasil, né, uma incidência muito alta desses doentes no nosso país. Mas por que é importante a gente falar de transplante? Porque, e esse trabalho é excepcional, eu realmente recomendo a todos lerem, a gente vê que a expectativa de vida do paciente com doença falciforme no Brasil é menos da metade da população geral. Então, isso é muito dramático, né? A gente perceber que esses pacientes morrem muito precocemente. Então, não dá para a gente deixar de falar da única terapia curativa para a doença falciforme disponível no Brasil e disponível no SUS. Tá? Como é que a gente trouxe esse tratamento para o SUS? É claro que a gente precisava ter dados, e esse é talvez o maior trabalho. São 1.000 pacientes transplantados com doadores familiares idênticos, com irmãos, tá? Tem dados também aqui do Brasil, dos pacientes transplantados em Ribeirão Preto, alguns dos pacientes, e a gente vê que para uma curva de transplante alogênico de medula óssea é realmente impressionante. Você tem uma sobrevida aí superior a 90%. Lembrando que 75% destes pacientes, nessa coorte de 1.000 pacientes, eram crianças abaixo de 16 anos. E outro dado importante desse trabalho foi mostrar que quanto mais precoce você transplanta essas crianças, a gente vê em termos de sobrevida global mesmo, né? Quanto mais precoce você transplanta, melhor o resultado do transplante. O que é óbvio, porque naturalmente aqui você está falando de pacientes que já tenham algum tipo de comorbidade muito mais severa do que aqueles mais novos. Esse aqui são dados de 53 casos de Ribeirão Preto, diferente da coorte internacional. A mediana de idade era de 16 anos, ou seja, a gente tinha metade adulto e metade criança, e mesmo assim a gente vê com o doador irmão HLA idêntico, os resultados são excepcionais, tá? Mostrando que é um tratamento viável, curativo mesmo aqui no Brasil. Foi isso, então, que permitiu que, apesar de que com um retardo, vamos dizer, eu digo, né, um retardo de 10 anos, a gente conseguisse incluir o transplante alogênico de medula óssea na portaria do SUS e um tratamento, então, ressarcível pelo SUS. O que aconteceu de lá para cá? Nós temos uma avaliação que é uma avaliação agora não completa, uma avaliação de até 2022, do Dr. Luiz Guilherme Darrigo, de Ribeirão Preto, e ele olhou um pouco os dados no Brasil. E ele analisou 124 pacientes, foram 21 centros, e novamente a gente vê que a idade média no transplante foi de 15 anos, ou seja, muito mais elevada do que a gente costuma ver. E mesmo nesse cenário de não ser um centro único dedicado ao tratamento e ao transplante de falciforme, a gente vê que os resultados continuam sendo excepcionais. Aqui vale ressaltar que não é só doador irmão HLA idêntico, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Se a gente olhar a complicação que é a mais temida, né, que é a doença do enxerto contra o hospedeiro, a gente pode notar que, na verdade, os pacientes que tiveram graus leves de 1 a 2, tá, em que o tratamento é muito simples de ser feito, com curso curto de corticoide, e a doença do enxerto contra o hospedeiro também, quando existente, foi, em sua maioria, leve. A gente sabe que em doenças não malignas a rejeição ao transplante ocorre, mas ela se manteve dentro do que é esperado na literatura, em torno de 8%. Então a gente se pergunta, né, e foi a mesma pergunta que o professor Jean-Luc da França fez, quer dizer, se eu moro num país em que vivem tantos pacientes com doença falciforme, que eu tenho um programa
dedicado à triagem neonatal, e que eu tenho lá na França 400 recém-nascidos por ano, por que eu só tenho 320 transplantes? Então eu me faço essa pergunta, né? Se eu tenho no Brasil mais de 60 mil pessoas com doença falciforme, se a gente tem um programa dedicado à triagem neonatal, e se aqui agora nascem não 400, mas mais de 2.500 por ano, por que eu só tenho nem 200 transplantes realizados no país? E eu acho que é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Quer dizer, como é que a gente pode melhorar isso? A gente sabe que a gente tem um grave problema de infraestrutura. Se a gente olhar a taxa de TMO por países, isso de 2016, publicado em 22, mas se refere a 2016, a gente vê que, se a gente considerar o número de transplantes por 10 milhões de habitantes na América do Norte ou na Europa, isso está muito maior, pelo menos 10 vezes maior, do que a gente tem na América Latina. Tá? E se a gente olhar a América Latina, a gente tem, na verdade, muito mais autólogo, claro que isso também nos outros países, e a gente tem, a gente faz muito pouco transplante para o tanto de indivíduos que nós temos. E se a gente olhar especificamente no Brasil, e tanto este dado quanto este dado se refere ao número de transplantes globais, não estou falando só de falciforme, estou falando de leucemia, linfoma, anemia plástica, de tudo. Se a gente considerar que os Estados Unidos faz todos os transplantes que eles necessitam, isso obviamente é um cálculo teórico, né? A gente vê que o Brasil faz apenas 10% do que seria necessário pela estimativa da população. Então, mesmo para as outras doenças, nós não temos leitos suficientes de transplante. A grande maioria dos transplantes são feitos no sistema público no Brasil. Tá? O privado, ele abarca principalmente transplante autólogo. Ele faz também 30% do alogênico, mas muito mais autólogo. E esses pacientes com doença falciforme, eles utilizam praticamente 90%, segundo dados da FENAFAL, o sistema público de saúde. No Brasil, a gente tem 120 centros de transplante, tanto privado quanto público. Mas os que realizam alogênico de todos, ou transplante de todos os tipos, são apenas 55. Muitos só fazem autólogo, muitos só fazem aparentado. Então, os que fazem realmente tudo são 55. Tá? E que nos leva a ter, assustem com o número, 120 leitos para TMO, autólogo e alogênico, credenciados pelo SUS, e apenas 22 unidades pediátricas. Ou seja, é muito pouco. E esse é um assunto que a Sociedade Brasileira de Transplante tem enfatizado há muitos anos. Nós temos pediatra e nós temos clínico. Eu vou falar depois do transplantador, não fiquem chateados. Tá? E, novamente, o grupo francês, nesse mesmo trabalho, ele falou, bom, aonde que aquele médico que cuida do falciforme, como é que ele encontra o transplantador? Como é que ele encontra ele para que a gente possa ter o melhor tratamento possível para nossos pacientes, tá? Então, em geral, não quero ofender ninguém, a maioria dos pediatras, ele não sabe muito sobre TMO. Ele está focado em tratar a doença falciforme. E ele é muito assustado com as complicações do TMO, principalmente doença do enxerto com hospedeiro. Então, ele não quer submeter a criança dele a essas complicações. Mas ele, diferente do clínico, e aí a diferença do clínico, e por isso talvez a gente tenha tantos pacientes mais velhos transplantados no Brasil, o clínico, ele vê o paciente adulto, ele vê o paciente já chegando com muita comorbidade. Então, ele é muito mais, vai encaminhar para transplante, porque ele está vendo essas complicações. Esse foi um trabalho interessante feito nos Estados Unidos, que eles perguntaram para diferentes médicos pediatras, apenas pediatras, tá? Eles mandaram 3.000 potenciais, mandaram um link para 3.000 potenciais, mas 195 responderam. E eles perguntaram a esses médicos, se você tivesse uma criança com talassemia assintomática, você mandaria ela para transplante? Vocês veem que 65% mandaria, muito provavelmente mandaria. Ou talvez mandariam, quer dizer, mas você vê que quase todos, sendo talassemia, mesmo assintomáticos, mandariam para transplante. Quando você chega na doença falciforme, no beta mais ou no beta zero, você vê que, principalmente o beta mais, mas mesmo o beta zero, poucos deles
vamos chegar aqui em 12, 13%, diriam, eu mandaria para transplante uma criança assintomática. Nós não estamos falando se tem doador ou não, genericamente. Tá? Se você dividir que tipo de pediatra, o pediatra hematologista, o pediatra hemato-onco, o pediatra onco, o pediatra que faz transplante medular óssea ou o pediatra que trata especificamente de pacientes com doença falciforme, a gente vê que esse pediatra que trata pacientes com doença falciforme é aquele que, estranhamente, no paciente assintomático, não tem muita opinião se ele vai mandar ou não vai mandar, e poucas vezes vai mandar o paciente para transplante. Aquele que faz transplante é o que muito mais pensa em enviar o paciente para o transplante. No caso de uma resposta subótima, aquele médico que trata realmente pacientes com doença falciforme, ele começa a pensar em enviar para transplante. Eu não vou nem falar do oncologista, porque a gente vai ver que o oncologista aqui, ele realmente não entende de falciforme, e as respostas realmente são interessantes, quer dizer, não manda nunca, né, nem mesmo, né, o pediatra oncologista, quando o paciente tem AVC. Mas aqui você vê a mudança de figura, quer dizer, a partir do momento que a criança já teve um AVC, você vê que praticamente todo mundo, exceto o oncologista, ele diz, não, é muito provável que eu mandaria para transplante. Mas se só o Doppler for alterado, mesmo assim, você vê que o que trata falciforme, ou o transplantador, ou aquele que é especializado não em onco, mas em hemato, é o que mesmo com o Doppler transcrânio alterado, sabendo que o paciente terá que ser submetido à transfusão crônica e todas as complicações, ele já sugere que seria talvez uma alternativa. E a mesma coisa a gente pode ver aqui, quando tem mais duas crises vaso-oclusivas, ou seja, pacientes mais sintomáticos. Mas a gente vê já a dificuldade do pediatra de encaminhar esse paciente para o transplante, sabendo que se eu esperar 10 anos, eu vou ter um declínio ou uma perda de sobrevida global de 12%. Tá? E que eu vou aumentar o risco de mortalidade, aí eu estou falando de mortalidade de tudo, de AVC, de complicação no TMO, de tudo, tá? Para cada ano que eu espero. Fora aqueles danos irreversíveis que a gente pode causar nas crianças, e não vou nem falar do que ele perdeu de escola, de qualidade de vida, etc. E tal. Então, é fundamental que nós estamos falando aqui de HLA idêntico irmão, tá? É muito importante que a gente, como pediatra ou como clínico, tenha isso em mente, tá? Por quê? Porque nós estamos num país que morre muita criança ainda, morre muita criança do 0 ao 4 anos, tá? Então, a gente tem muito a melhorar. E tem um grupo aqui, que é esses grupos adolescente, adulto, jovem, que apesar de aqui quem sobreviveu a essa infantil, nós temos novamente muita complicação, principalmente torácica, infecção. Então, a gente nunca pode perder isso de vista, para que a gente não perca o momento adequado. Então, se a gente voltar para aqueles 124 pacientes, é inacreditável que 30% deles foram transplantados com mais de 20 anos. Por quê? Porque esse é indivíduo que ele vem por ele mesmo. Ele não espera nem o médico encaminhar ele para transplante. Tá? Mas 71% dos pacientes foram transplantados com mais de 10 anos. Lembrando que, mesmo esses abaixo de 5 anos, eles foram transplantados porque eles já tinham complicações e eles tinham um irmão HIV idêntico. Não estou nem falando da população geral, estou falando da população que já foi transplantada. Então, nós estamos definitivamente transplantando muito tarde. Mas nós temos um transplantador, tá? Então, agora vem o meu lado também. Ele, por outro lado, também não sabe muito de doença falciforme, tá? A maioria deles. E ele também tem medo das complicações específicas. Ele fala assim, meu Deus, se o cara tiver uma crise vasoclusiva aqui na enfermaria, ele já chega com acidente vascular cerebral, como é que eu vou submeter esse paciente a uma quimioterapia de alta dose já com AVC estabelecido? Então, não é um paciente também que ele tem muita familiaridade em transplantar. Então, houve grupos também que definitivamente, principalmente aqueles em hospitais de câncer, falaram, eu não tenho nenhum suporte para falciforme, eu não tenho como transplantar. Tá? E o transplantador é um cara, ele é meio intensivista, né? Ele quer transplantar rápido, então ele quer funcionar, ver se está em remissão, não está em remissão, transplanta interna e papum, tá? Que não é o caso do doente com falciforme.
tá? Então, esse precisa ser preparado. Mas, por outro lado, ele gosta de desafio. Então, a gente vai ver que quando começou o aplo, de repente o transplantador começou a se interessar, porque era um desafio, era um transplante diferente, era uma novidade. Tá? Esse paciente de Ribeirão Preto, ele ficou 3 meses internado. Por sorte, eu tinha um dermatologista excepcional que permitiu que ele ficasse na dermatologia, para que a gente pudesse cuidar dessa úlcera. Tá? Esses pacientes, você precisa ter um banco de sangue muito bem estruturado para poder lidar com situações como essas, dessas duas pacientes, que elas tinham tanto anticorpo que a gente não, já estavam anêmicas e a gente não conseguia sangue. Essa aqui, por exemplo, ela tinha um bloqueio transfusional. Que sangue que eu ia dar para ela? Não tinha sangue, tá? Ela ficou internada 1 mês e ela ficou na unidade de TMO 1 mês, fazendo imunossupressão. Hoje ela está excelente, curada. Mas quem vai gastar um leito de TMO para fazer isso? Tá? Essa aqui também, ela tinha só 48 doadores. Tá? Foram chamados que teoricamente eram compatíveis, só 2 eram compatíveis. Ela fez uma transfusão fenotipada e fez uma hiperemólise grave. Ela também ficou 1 mês, também foi imunossuprimida, também está ótima hoje, mas vocês percebem que é um paciente que ele necessita de um cuidado pré-TMO muito intenso e que muitas vezes o transplantador, com razão, se eu disser eu tenho tão pouco leito, como é que eu vou gastar meu leito 1 mês para cuidar desses pacientes, tá? Também em 2015, eu falo 2016, porque foi dezembro de 2015, o que mudou? A gente vê que nos primeiros anos não mudou muita coisa, né? Não muitos centros se animaram, e essas são as razões pelas quais os transplantadores não se animaram. E aí, de repente, a coisa subiu, e aqui não está finalizado, mas a coisa aqui está subindo vertiginosamente. Por quê? Porque começou o aplo. Então, primeiro que, obviamente, havia muito mais doadores disponíveis, porque praticamente todo mundo vai ter um doador, então há muito mais pacientes que podem ser transplantados, mas também começou a ter um interesse maior do transplantador, tá? Então, isso é algo, está se formando hoje no Brasil um grupo de transplantadores extremamente interessados e engajados no transplante para falciforme, que é extremamente positivo. Por muitos anos, Ribeirão Preto ficou meio sozinho fazendo transplante para falciforme. Eu fico muito feliz que a gente conseguiu empolgar algumas outras pessoas. E se a gente olhar essas curvas aqui, a gente vê que o aplo, é claro, ainda é inferior o resultado, mas a gente tem que levar em consideração que foram considerados para aplo, por ser um procedimento mais recente, pacientes realmente com doença bastante avançada. Tem outro aspecto que a gente não pode esquecer nunca, e eu sou eternamente grato a essas associações de pacientes. A gente não pode lembrar, e isso é interessante, porque a FENAFAL, a Federação Nacional das Associações de Pessoas com Doença Falciforme, foi criada em 2021. E foi a luta, quer dizer, a marcha de Zumbi dos Palmares 95, que acabou finalmente criando a FENAFAL, e que levou, no final, a criação dessa política nacional de atenção integral às pessoas com doença falciforme. Então, vocês veem o poder dessas associações de pacientes, e que levou, no final, essa política nacional de saúde integral da população negra. E, hoje, mais de 60 grupos no Brasil são associados à FENAFAL. E eu não posso deixar de esquecer essas 3 pessoas que, sem elas, hoje a gente não teria o transplante no SUS no Brasil. A Zenó, que era, a Joyce, que era do Ministério da Saúde já, e que estou muito feliz que ela está de volta, a Zenó, da FENAFAL, e o Elvis, que depois do transplante fez da sua vida a missão de possibilitar o transplante para mais pessoas. E foi realmente a briga deles. E o ensinamento da doutora Joyce, que eu só batia, preciso confessar, que há momentos para bater e momentos para calar, que fez com que possibilitasse a inclusão do TMO no SUS. E foram, na verdade, eles, neste dia, na visita no Ministério da Saúde com o Dr. Quioro, que saiu a portaria, a inclusão do TMO no Ministério da Saúde. Só eles, não tinha nenhum médico nesse dia no Ministério da Saúde. Então, meu enorme agradecimento a eles. E a esses pacientes corajosos, todos eles transplantados com mais de 20 anos de idade, que peitaram as autoridades de saúde, que queriam restringir a idade do transplante aos 15 anos, e disseram, olha nós aqui, vivos, curados, não dá para falar apenas em 15 anos.
Então, qual que é o nosso desafio? O pediatra, o clínico, ele precisa conversar com o transplantador, assim como o transplantador precisa conversar com o pediatra. Em Ribeirão Preto, a gente tinha uma situação extremamente confortável, porque a gente tem um centro excepcional de tratamento de falciforme, uma médica excepcional, a doutora Ana Cristina, que sempre esteve muito aberta a dialogar com a gente, de participar em nossas visitas de transplante. Então, essa interação é fundamental. Mas nem sempre no seu centro você vai ter o transplantador e o pediatra. Então, existe esse desafio realmente da gente conversar. E que talvez as associações de pacientes, as sociedades médicas, possam fortalecer essa interação entre os que tratam do doente falciforme e os possíveis transplantadores. Mas não tem jeito, e vocês viram o número de leitos disponíveis. Quer dizer, se a gente não convencer as autoridades de saúde, e eu digo convencer, é criar a necessidade. Como que nós começamos em Ribeirão Preto? A gente foi na sala de transfusão. O paciente que está em regime de hipertransfusão é o paciente que precisa de transplante. Então, se eu mostrar essa necessidade ao meu gestor, eu digo, olha, eu tenho 50 pacientes na sala de transfusão. Eu fiz a tipagem de HLA dos 40 que tinham irmãos, deles, 15 têm doador. E agora, meu gestor, o que eu faço com eles? Então, você precisa criar essa necessidade e cobrar do seu gestor uma solução para esse problema. Porque se a gente não olhar e não fornecer os dados para que eles conheçam o tamanho do problema, nada vai acontecer. Então, eu acho que a gente tem no SUS a única opção curativa disponível, tá? Estão vindo terapias gênicas, mas isso ainda não é realidade para nós. Nós temos o TMO, tá? Então, a gente precisa discutir com as famílias. Eu lembro a doutora Jane Hankins, que esteve no congresso da SPTMO, falou, eu falo com as famílias disso na primeira consulta, tá? Então, é importante conversar com as famílias. Elas precisam entender disso, porque a gente precisa evitar as complicações irreversíveis. A gente recebeu pacientes para transplantar com 3 AVCs, com o irmão HLA idêntico. Então, isso não é possível. Precisa haver um trabalho intenso e está sendo feito pela SBTMO, pela BHH, junto com a Joyce, Ministério da Saúde, para aumentar os leitos de TMO no Brasil, porque é totalmente insuficiente. E só esse esforço conjunto de todo mundo, eu acho que vai possibilitar que a gente possa oferecer o transplante para os nossos pacientes. E eu acho que fico muito feliz que esteja havendo outros grupos muito empenhados no transplante e que estão realmente criando uma expertise, quer dizer, que realmente estão se especializando no transplante de falciforme, para que a gente também tenha o transplante seguro, porque também é um tipo de transplante que a gente, transplantador, precisa aprender a fazer. Muito obrigado, fico à disposição para qualquer dúvidas.